O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São João, ele traz uma palavra que é muito usada em quase todo Evangelho, que é o verbo permanecer. Ele usa continuamente esse verbo permanecer. No Evangelho de São capítulo 6, ele fala: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim. No capítulo 15 que estamos lendo, Jesus disse: se não permanecer na videira, vocês não vão dar fruto. Hoje ele está dizendo: se vocês permanecerem no meu amor, vocês serão plenos de alegria. O Papa Bento tem uma frase dele que eu até trouxe aqui, porque eu achei extraordinário, que ele diz assim: a alegria cristã não é algo superficial. A alegria cristã é de quem sabe que é amado por Deus e chamado a amar. Esta é a fonte da alegria. Se a nossa alegria depender de pessoas, depender de circunstância, nós vamos ter poucos momentos de alegria nessa terra. A nossa fonte de alegria é uma pessoa, é o Filho de Deus, é Jesus. Por isso que temos que permanecer nele. E aí nós seremos felizes, apesar de qualquer coisa que possa acontecer nessa terra. O grande problema é este, porque nós fazemos as pessoas a nossa fonte de alegria. Tem alguns que chegam a dizer, eu sei que elas falam de maneira inocente: ah, você é tudo para mim, até amanhã, depois já não é mais. Aí volta a tristeza. Nós não podemos fazer isso, porque a alegria tem que vir de uma fonte, e essa fonte tem que ser imutável, daquele que não muda, e somente Deus não muda. Deus nos ama eternamente. As pessoas não são assim, não por maldade, porque somos todos fraquinhos. Se alguém machucar, a gente já perde um pouco a alegria com os outros, porque nós somos criaturas fracos, sujeitos. E nós podemos viver nessa terra como os santos viveram esta alegria, apesar das circunstâncias. Por que Santa Rita de Cássia foi plena e feliz? Por que todo santo é pleno e feliz na terra? Porque eles tinham como fonte da sua vida, fonte do amor, em primeiro lugar, o próprio Deus. Porque o amor vem do Pai, como Jesus disse: o Pai me ama e eu amo vocês com este amor, e Ele quer que esse amor que Ele nos ama, a gente ame as pessoas. É com este amor que temos que amar as pessoas. E o Papa Bento diz que a alegria cristã consiste nisso, em ser amado por Deus e amar. Não só receber, mas é preciso também com que esta fonte se transborde sobre os outros, e temos que permanecer nele. Jesus disse: guardando os meus mandamentos, vocês vão permanecer em mim. E os mandamentos de Deus é amar a Deus e amar o próximo. Assim ele resumiu, porque aqui está o resumo dos 10 mandamentos no amor. São João chega a dizer assim na primeira carta: quem não ama não conhece a Deus. Não tem como conhecer a Deus fora do amor. Eu posso ter uma ideia ou criar uma imagem de Deus na minha cabeça, mas Deus não se conhece a não ser no amor. É a fonte da nossa felicidade, é a fonte da nossa alegria. Por isso que temos que permanecer nele continuamente. Temos que ter uma vida de oração, uma vida com ele. Porque, como eu bem disse, se você deixar depender de alguma coisa, na hora que aquilo faltar, você vai ficar triste. Ou se depender de alguém, na hora que não tiver, você vai ficar triste. Mas se depender de Deus, você nunca ficará triste. Aliás, meus amados irmãos, são as duas coisas nessa terra
que mais afetam a gente. E nós temos que saber disso e temos que aprender da palavra de Deus como lidar com isso. São os relacionamentos. Todos os nossos problemas se encontram aqui. Está ligado a relacionamento e está ligado a circunstâncias que vão acontecer nessa vida que não depende de nós. Todo o nosso estado abatido, desanimado, está ligado a essas duas coisas. Os relacionamentos é o primeiro lugar. Se a gente não decidir amar, nós vamos ter muito problema nessa vida. Porque vamos ter que conviver. E não tem como conviver com pessoas se você não se decidir a amar. Aí vai ser tipo a luta de ringue. O mais forte vence. Só que aí ninguém venceu, todo mundo perdeu. Somente no amor, todos vencem. Saiu do amor, não há vencedor. A todos são derrotados. A diferença é que um esmagou o outro, mas são dois derrotados. Por isso que amar na Bíblia é perdoar. A gente não pode se iludir. Não é um sentimento, é perdoar. Quando eu entrei no seminário, eu tinha lido um livro de São Francisco de Assis. Esse livro era muito belo, mas era bem romântico. Aí eu cheguei no seminário, eu pensei, chegava lá, os passarinhos iam voar sobre mim. Aquela coisa bem romântica, né? Adolescente, normal, né? Quando eu cheguei lá era ao contrário, era cheio de, meu Deus do céu. Porque a gente tem essa ilusão e a gente fantasia a realidade e nós não aceitamos como ela se apresenta. Ninguém pode se iludir nem se enganar. Jesus disse, vocês têm que amarem até os inimigos, porque não é outra forma de ser livre nessa terra. É a única forma de ser livre, não há outra maneira de ser livre fora do amor. É o que Santa Rita de Cássia fez, ela tomou a decisão de amar. O esposo dela não era um homem muito fácil, não, foi difícil, vocês que conhecem essa história sabem, essa mulher sofreu, mas ela não dependia simplesmente daquele relacionamento, daquela família para a sua felicidade plena, não, ela dependia de Deus. E como diz o Papa Bento, a gente é amado para amar, e dessa fonte do amor que ela recebia, ela conseguia suportar, amar, e hoje é Santa Rita de Cássia. Porque do contrário, a gente está sujeito a ter muito problema, sobretudo de doenças. A maioria das doenças brotam daí. Hoje é a ciência que comprova isto. Brota das mágoas, dos ressentimentos, da falta de perdão. Isso vai alterar o teu organismo. Se não fisicamente, pelo menos você perderá a paz. Você perderá a alegria. É claro isto. Eu já disse isso para vocês. Toda vez que eu vou perdendo a paz, eu já sei que eu estou ferido com alguma coisa desta vida, com as pessoas. Eu já não tenho mais nem dúvida. Eu simplesmente rezo para saber com quem é, porque a gente se fere. E quando você não perdoar, você não entrará em paz. É o fruto do amor, é a paz. Por isso, meus amados irmãos, por isso que Jesus era tão pleno, ele diz, para que a minha alegria esteja em vós, para que o meu amor esteja em vós. E Jesus foi abandonado, foi desprezado. Mas qual era a oração que ele fazia? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele não fez isso só na cruz, não. Na cruz é a consumação para dizer que ele fez isso com toda a humanidade. Mas Jesus passou todo o seu ministério dizendo, Pai, perdoa. Ele foi perseguido, ele foi sofrido. Ele precisou amar, porque amar é perdoar. E outra situação que também nos aborrece, que se a gente não souber lidar, a gente também vive nessa terra abatido, triste, e a gente não vive a vida. São as circunstâncias que acontecem. Vai acontecer coisas que não vai depender de nós. O calor e o frio não dependem de nós. Está entendendo? O que vai acontecer não depende. Até certas doenças não depende. Estamos no mundo, estamos sujeitos. E o que fazer, padre? É o que diz a Bíblia. Romanos 8, 28 diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E depois o que fazer diante dessa situação? Dar graça a Deus. Em tudo louvar. São as duas atitudes que nos tornará livres, apesar das circunstâncias nesta terra. Os relacionamentos não tem outro jeito a não ser amar. E amar é perdoar. E as circunstâncias que vão acontecer independente de nós, não tem outra atitude a não ser louvar. Dar graças a Deus.
Isso que eu faço e eu aprendi da palavra de Deus, é o que eu tenho tentado fazer na minha vida, para não ser esmagado pelas coisas. Se você não fizer isso, decidir amar e decidir a louvar, você vai ser esmagado pelas situações da vida. E Deus não quer a gente esmagado. Um passarinho para voar, ele tem que ter 2 asas, só com ele não consegue. Não é só amor, nem é só louvor, é amor e louvor. Aí a pessoa voa acima dos problemas que vão surgir nesta vida. Foi assim que Nosso Senhor viveu, amando e louvando. Assim viveu Nossa Senhora, assim viveu Santa Rita de Cássia, e assim Deus quer que a gente viva também. Deus não quer seus filhos esmagados pelas situações. Deus quer seus filhos livres, e livres é justamente essa atitude: amar e louvar, louvar e amar. É como as 2 pernas. Você, para andar firme, você tem que ter as 2 pernas, né? Eu amo e louvo, eu louvo e amo. Assim a gente vai nessa terra até chegar ao céu, porque lá será só louvor eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.